Alô, meus amados, estamos de novo aqui. Vamos gravar mais um vídeo, trazer mais uma bênção para aqueles que estão nos ouvindo, a partir aquilo que nós temos recebido nesses dias, quando no nosso culto familiar temos estudado sobre o livro de Juízes. E temos falado já sobre Moisés, Josué, e hoje nós terminamos o livro de Juízes e vamos falar um pouco aquilo que nós encontramos assim, que entendemos que é aquilo que Deus quer nos mostrar para este momento, e já sabendo que, querendo passar para os irmãos que recomendá-los a ler o livro de Juízes, porque além daquilo que nós estamos falando aqui, tem muita coisa, muitos ensinos maravilhosos que nós precisamos aprender. Então nós vamos ler hoje um texto aqui no livro de Juízes, Juízes capítulo 12, versículo do 11 ao 13. Vamos lá. Diz assim: E fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote, por aí vai. Amém, meus queridos? Então, nós lemos até aqui e vamos agora falar um pouco disso que nós temos aprendido neste livro de Juízes, né? Nós vemos que... Deixa eu me ajeitar mais um pouquinho aqui, que a gente às vezes demora um pouco a achar a melhor posição. Nós, como falei, né, já vimos Moisés, Josué, e até ali houve bastante problemas, conforme nós podemos ler, mas, por outro lado, nós vemos que foi um período assim de prosperidade, né? Apesar das lutas, Josué terminou o seu tempo com bastante vitórias, né? Quando ele morreu, ele deixou a terra dividida entre as tribos, e cada um com a incumbência de conquistar ali aqueles inimigos, aquelas nações que estavam por ali, né? E tudo correu bem até que morreram aqueles que estiveram com Josué, que conheciam ao Senhor. Então, dali para frente, o povo começou a se degradar, digamos assim. Começaram a servir a outros deuses, a pecar, entristecer o Senhor. E a mão do Senhor veio sobre eles, e eles começaram a entrar em lutas, em sofrimento. E o Senhor, pela sua misericórdia, levantou juízes. Como nós vemos, o nosso Deus sempre, apesar de a gente não merecer, está sempre atento e tendo misericórdia de nós. E entrou o tempo dos juízes, e diz aqui a palavra que enquanto o juiz vivia, o Senhor era com o juiz e o povo ia bem, né? Mas quando o juiz morria, eles tornavam a pecar. E ficou aquele ciclo vicioso que entristeceu ao Senhor. E o que ele fez? Ele disse: eu não vou mais expulsar estes inimigos. Eu vou deixar por conta deles, para que eles saibam realmente como é que a coisa funciona, como é, para ver se eles vão me servir assim como seus pais os fizeram.
E assim ele fez, né? E o povo começou a se degenerar, pecar, e este tempo foi um tempo muito difícil para Israel. Diz a palavra do Senhor que não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que lhe parecia melhor aos seus olhos. Então aconteceram coisas realmente muito feias, se nós formos ler, se vocês quiserem conferir. Nós vemos que ali teve um que fez um ídolo e constituiu um sacerdócio ali, estabeleceu realmente um distanciamento do Senhor muito grande, né? E aquilo, Deus, como falamos já antes, Deus havia os entregado às suas próprias vontades, né? E foram, e os outros vieram e levaram aquele ídolo, e uma confusão muito grande. E por fim nós vemos que houve uma situação lá que foi morta uma concubina, e o marido daquela mulher, ele foi e esquartejou aquela mulher, uma coisa muito feia. Acho que eu não sei nem se eu vou falar tudo, né? E enviou para as demais tribos, e dali provocou uma guerra muito grande, foi uma confusão realmente terrível, né? E por final eles brigaram entre si, ou seja, que coisa horrível. Praticaram a idolatria, criaram guerra entre si, e acabaram assim numa situação muito, muito degradante, porque quando eles viram no final disso tudo, faltava uma tribo em Israel. A tribo de Benjamim estava desolada, destruída, né? E eles foram tocados. Cremos mesmo que Deus tocou no coração deles para que eles vissem aquele mal que eles fizeram. E eles ali tentaram consertar aquilo que eles fizeram. Realmente fizeram muita coisa, se humilharam e devolveram as mulheres aos homens lá de Benjamim que ficaram sem mulher, né? E houve assim uma certa reparação, mas nós vemos que eles simplesmente desestruturaram aquilo que Deus tinha constituído. E eles, na humilhação deles, Deus permitiu que eles permanecessem naquela dificuldade, mas permaneceram, né? E, meus queridos, nós estudando este livro aqui no nosso culto familiar, que nós fazemos diariamente, nós entendendo também pelo Espírito que Deus tem nos mostrado nessa etapa da nossa vida, aquilo que se passou no passado, como está vivo nos dias de hoje. E nós, como igreja do Senhor, e como profetas do Senhor, nós temos o dever de falar aquilo que o Senhor está mostrando. Isto é muito sério. Nós vemos tudo isto que aconteceu ali em Israel e que hoje está acontecendo no Israel de Deus, chamado Israel de Deus, que é a igreja do Senhor. Conforme nós vimos, naquele tempo não havia Deus em Israel. E hoje nós vemos também uma situação parecida, porque não é que não havia Deus, não havia juiz, desculpem. Não havia rei. Não havia rei em Israel. Então, nos dias de hoje, é a situação parecida, porque ali não havia rei, mas havia o Deus eterno, Deus todo-poderoso. Só que eles não quiseram, não procuravam ao Senhor. Eles faziam aquilo que dava na cabeça,
e bem parecido com o que é feito hoje. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, temos o sacrifício de Jesus perfeito, temos que Deus já nos deu tudo, mas infelizmente muitos têm desprezado tudo isto. Não querem saber do Espírito Santo, não querem saber da palavra de Deus, do que agrada a Deus, e cada um vai fazendo coisas e mais coisas que hoje, se nós pararmos para olhar ao nosso redor, nós vemos que a coisa está muito feia. Graças a Deus por aqueles que têm permanecido no Senhor, isso tanto a nível de instituição, que vivemos, modo de se viver o Evangelho nos últimos tempos, e também a nível pessoal, né? Graças a Deus por estes que estão de pé. Mas a confusão, meus queridos, está muito grande. E é muito engraçado, desculpe, não é nem engraçado, mas é notório como Deus tem operado nestes últimos tempos, trazendo à tona muita coisa que até aqui tinha sido encoberta. Coisas estas, inclusive eu quero destacar aquilo que instituições religiosas têm feito para, digamos assim, que tem comprometido muito o Evangelho do Senhor. Se nós formos conferir, nós vemos que coisas feias têm acontecido. A idolatria tem tomado lugar muito grande no meio da humanidade. Isto tudo veio lá, foi digamos assim, um desmantelo que ocorreu no Evangelho de Jesus em certa época da história, né? Então a idolatria tomou conta, pecados e pecados tomaram conta, e hoje a gente fica às vezes preocupado, pensando o que vai ser. E a gente pode entender muito claramente por que a palavra de Deus diz, Jesus falando, quando Cristo voltar, porventura achará a fé na terra. Está difícil, meus irmãos, está muito difícil. No entanto, eu creio que está acontecendo aquilo que Deus falou ali, na leitura que nós fizemos. Deus deixou a cada um, deixou-lhes lá, para eles terem a experiência deles. E Deus também tem nos permitido viver esta experiência, fazendo que nós vejamos a realidade, digamos, nua e crua, para que nós não nos enganemos mais. Cremos que Deus está chamando a cada um pessoalmente, tanto as instituições que pregam o Evangelho, como cada pessoa pessoalmente, individualmente, porque a palavra do Senhor diz que todos um dia compareceremos perante o tribunal de Cristo. E isto não podemos, nesta visita, não podemos levar acompanhantes. É cada um individualmente, é o momento de nós vermos como está a nossa vida. É o momento de nós não olharmos para instituições religiosas, não olharmos para o papai, a mamãe, a família, não sei mais o que pode estar acontecendo, pode ter acontecido, mas é nós nós termos este encontro íntimo, verdadeiro com o Senhor. É o momento de nós chorarmos as nossas misérias. Esse, meus queridos, é o momento de nós chorarmos as nossas misérias, nos arrependermos dos nossos pecados, nos humilharmos perante o Senhor, pedirmos perdão. É o momento de nós termos um acerto verdadeiro com o nosso Deus, para que nós não sejamos rejeitados naquele dia. Porque o céu de Deus, ele é
muito criterioso e não vai entrar nele qualquer um. Nós estamos vivendo um tempo que, eu não quero dizer aqui, irmãos, Jesus vai voltar ano que vem e daqui a 10 anos não se pode, apesar das situações, as circunstâncias, o quadro ao nosso redor está do jeito que nós conhecemos, nós não podemos afirmar isto, porque ainda pode haver muito sofrimento. Mas pelo quadro que nós vemos, não só pelo problema de saúde, mas tudo aquilo que nós vemos, nós só podemos afirmar que estamos no Apocalipse. E, meus queridos, eu quero dizer que isto parece ser mais uma passagem de Jesus. Eu sempre reparo uma coisa, sempre reparei, que Jesus ele passava sempre muito depressa. Não teve esse negócio de passar e esperar mais não sei quanto tempo e tornar a passar para ver como era que o povo estava. Não. Ele ia passando, ia fazendo o que tinha que fazer, entregando o recado e cada um que quisesse pegasse o seu. E é isto que nós estamos vivendo. É o momento de, volto a dizer, chorarmos as nossas misérias. É o momento de olharmos para o tempo que estamos vivendo. A palavra de Deus, acho que lá em 2 Pedro, exatamente, acho que 2, 3, fala que do tempo que os homens, por causa da avareza, fariam negócio de nós. Meus queridos, até certo tempo atrás, não muito distante, a igreja nem falava nisso, mas hoje nós vemos isto muito claro, até a igreja, até o povo de Deus entrando neste jogo de interesses mundanos, de contendas e mais contendas e de envolvimento com o mundo de todas as formas. Meus queridos, eu tenho ainda uma coisa a dizer. Volto a dizer, graças a Deus, porque a igreja do Senhor, ela vai subir. O sacrifício de Jesus jamais será descaracterizado. Há um povo que está sofrendo, mas está na brecha, né? Mas poderá haver muitas perdas. E o Senhor eu creio, Ele está permitindo isso para aperfeiçoar as nossas vidas. Para que haja salvação, para que haja realmente santificação da sua igreja. E eu tenho a dizer, creio que já encerrando este vídeo, que todos nós estamos chamados para este acerto. Chorar as nossas misérias. Nada de ficarmos acusando um, acusando o outro, e interesses daqui, interesses dali, mas vamos focar na nossa salvação, na nossa morada no céu. Eu creio que todos, neste momento, temos coisas a acertar. Uns mais e outros menos. Mas é esta hora, volto a dizer, chorar as nossas misérias, Porque, conforme diz a palavra, de que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Ainda, conforme já falei com os irmãos, o Senhor, há muito tempo da nossa vida, o Senhor tem nos falado
Eu creio mesmo que já para nós tem sido uma bênção isto, da importância do culto familiar. Nós sabemos que muitos irmãos não estão nem congregando. Outros estão congregando precariamente, sabemos de igrejas que estão fechadas. Mas, conforme falamos, o Senhor, Ele não está muito preocupado com templos, com igrejas daqui, mas está preocupado conosco, com você, meu querido. Vamos nos voltar para o Senhor. O culto familiar é uma bênção. Ali no Velho Testamento, acho que Êxodo 12, fala da morte do Cordeiro, que se trata do arrebatamento da igreja, o povo saindo do Egito. Acho que eu já falei isso outras vezes e repito e volto a repetir a palavra de Deus assim. Ali na hora que o anjo passasse, o anjo da morte passasse, ele precisaria ver o sangue na porta. E cada um, entendemos que cada líder, cada pai de família estivesse à porta da sua casa. E eu quero lhe recomendar, esteja à porta da sua casa, cuide da sua família. O culto familiar é uma bênção. Se nós formos olhar, este culto ele é bíblico, o ensino da palavra, a adoração do Senhor nos lares, a vivência da palavra nos lares. Irmãos, isto é fundamental, isto supera tudo que se possa fazer lá fora. Grandes pregadores, amém, grandes ministérios, amém. Mas grande obra na nossa vida e na nossa casa, isto é, acima de tudo, é o primeiro lugar que Deus nos comissionou a realizar a sua obra. Vamos fazer isto, vamos nos voltar realmente para a palavra e aqui no canal nós vamos continuar fazendo culto familiar e passando aquilo que o Senhor nos permitir passar para os irmãos. Vamos encerrando por aqui. Eu quero lhe pedir encarecidamente que você deixe o seu like. Por favor, dê uma paradinha. Se você gostou do vídeo, se você está preocupado realmente com a obra do Senhor, deixe o seu like. Faça sua inscrição, divulgue este canal. Vamos trabalhar para a obra do Senhor. E comente o vídeo, comente alguma coisa, participe deste trabalho de realização da obra do Senhor. E eu vou ficando por aqui, desejando a paz do Senhor a todos nós e um forte abraço para todos aqueles que nos assistem. Amém? Amém.